Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E hoje trago uma reflexão que vocês vão gostar, né? Vou falar sobre a promessa do derramamento do Espírito. A promessa do derramamento do Espírito Santo. Muitos pensam que as pessoas cheias do Espírito Santo são apenas aquelas que frequentam uma igreja pentecostal e que gritam, aleluia, glória a Deus, durante um culto, né? Ou que os pastores mais cheios do Espírito Santo são aqueles que de tão carismáticos arrebanham multidões e têm a sua admiração. Pela eloquência de suas pregações, do seu poder financeiro, que os catapultou na mídia por meio de programas de TV, que a fraudemia dessa praga chinesa teve o poder de reduzir pela queda das arrecadações. No entanto, a mística envolvida nessas experiências espirituais acabou reduzindo o impulso inicial do pentecostalismo, com os milhares de exemplos de falsas curas e de falsas profecias, né? Somados ao péssimo testemunho de muitos que acabaram afastando dos cultos, principalmente os mais jovens, assustados com o rigor de muitas regras humanas. Não que não acontecem curas e profecias, sim, acontecem sim, mas muitas são fabricadas, né? Esses falsos milagres, essas falsas doutrinas, baseadas em costumes, não invalidam o fato de que o pentecostalismo brasileiro, principalmente, acrescentou muito entusiasmo na vida cristã, influenciando igrejas mais conservadoras. Daí acabaram surgindo milhares de igrejas neopentecostais e outras nem tanto, nas quais nos incluímos, porque cremos nos dons espirituais, porém, rejeitamos qualquer mística que venha abafar a verdade do Evangelho. Na carta de 1 Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo nos dá lições preciosas sobre dons e milagres, nos advertindo em 1 Coríntios 14, 20, dizendo, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. O que o apóstolo Paulo quis dizer com meninos na malícia é ser como Cristo nos ensinou, para termos sede de aprender o Evangelho, como um menino, puros e inofensivos como uma pomba, porém adultos no entendimento, que equivale a sermos espertos como uma serpente, como Jesus nos ensinou. Uns costumam dizer que temos de ter a cabeça nos céus, mas os pés na terra. Cremos que os dons espirituais existem para os dias de hoje, porque eles nos foram concedidos pelo Espírito para a edificação uns dos outros, conforme 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais abundar neles para edificação da igreja. Os dons espirituais são para edificação da igreja. Porém, também ficamos com a observação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 29, onde ele nos adverte, e falem 2 ou 3 profetas, mas os outros julguem. Paulo está dizendo que as profecias devem ser julgadas pelos demais líderes da igreja. Então observem que temos de julgar as profecias, não os profetas. Julgar as profecias, mas não julgar os profetas. Isso significa que não existe profeta que não se engane nas profecias, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não se ache mais importante que os outros. Então, existem enganos nas profecias. Em 1 Coríntios 14, 32, Paulo diz assim:
pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, um profeta pode falar de sua própria mente, ou pode falar por inspiração do Espírito do Senhor. Quando ele fala de sua própria mente, ele se engana. Mas quando ele fala por inspiração do Senhor, a profecia se cumpre. Quando um profeta fala uma profecia e ela não se cumpre, essa profecia não vem de Deus. Essa é a maior prova de que a profecia vem de Deus, quando ela se cumpre. Quando não se cumpre, veio da mente e do coração do profeta. Muitos profetizam para agradar ao próximo, muitos profetizam para se engrandecer, e então fazem profecias de seu próprio espírito, de sua própria alma, e não por inspiração do Senhor. Eliú, filho de Baraquel, ou Buzita, o mais jovem dos amigos de Jó, e que pareceu dar os conselhos mais sábios àquele patriarca, né? Fala por 6 longos capítulos, exortando a Jó e dando conselhos a Jó. E no capítulo 32, verso 8, Eliú diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do El Shaddai, o Todo-Poderoso, o faz entendido. Eu vou repetir a exortação desse jovem Eliú, jovem amigo de Jó. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do El Shaddai, o Todo-Poderoso, o faz entendido. Então a inspiração do Senhor é dado pelo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, não confie cegamente em nenhuma profecia, meu irmão. Não confie cegamente em nenhuma profecia, porque os profetas podem errar. João, o apóstolo amado, também nos exorta na sua primeira carta, 1 João 4, versículo 1. Amados, não creiam em todo o espírito, mas provem se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo e profeta João diz que nós temos que provar os espíritos, se eles vêm de Deus, né? O apóstolo João está falando mais de julgar uma doutrina do que propriamente julgar a fala de pessoas endemoniadas, como nós pensávamos no passado. Embora quem prega uma falsa doutrina o faça por ignorância ou por engano do maligno, né? Quem prega uma falsa doutrina talvez o faça por ignorância, mas também pode fazer porque o maligno o enganou. Interessante que logo após o Espírito Santo ser derramado em Jerusalém, do primeiro século, no cenáculo, onde os discípulos de Jesus se reuniam, eles saíram para as ruas quando o apóstolo Pedro pregou. Preste atenção, no cenáculo os discípulos receberam o Espírito Santo em forma de línguas, e havia ali naquele cenáculo 120 discípulos, ou seja, 12 apóstolos, mais 108 discípulos com eles. Então ali no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas, porém ele foi derramado apenas nas ruas, quando o apóstolo Pedro pregou, conforme Atos 2, 16 a 21 diz, o apóstolo Pedro na sua pregação ele fala: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos
e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, naquela manhã gloriosa, quase 3.000 pessoas foram batizadas, convertidas pela pregação dos apóstolos Pedro e João. No verso 17, o apóstolo Pedro usou a expressão nos últimos dias. Portanto, os últimos dias preditos pelo profeta Joel, no capítulo 2 do seu livro, tem início com o cenáculo e se prolonga em nossos dias até o arrebatamento. Veja o que Joel diz, Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Vocês podem observar, comparando a pregação do apóstolo Pedro e o texto original de Joel, há algumas pequenas variações, porque Pedro citava Joel, e Pedro deu algumas pequenas variações nesse texto dessa profecia. Essa profecia de Joel, capítulo 2, é escalonada no tempo. No verso 1 até o verso 27, o profeta vem discorrendo sobre a nação de Israel, da terrível perseguição do exército do norte, que deve ser os babilônios, que seriam removidos, mas também fala dos 4 impérios que subjugaram Israel. Como a promessa de restauração nacional, nos versos 26 e 27 do capítulo 2, dão conta que o povo nunca mais seria envergonhado. Temos que os anos que a cidade de Sião foi assolada, refere-se a 4 grandes impérios que submeteram os povos do passado da humanidade à escravidão, inclusive a nação de Israel. Os 4 impérios são o Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Macedônio e o Império Romano. Esse plano de Deus, doar ao estado restaurado de Israel as bênçãos espirituais ali descritas, desde o Monte Sinai, quando Deus passou a ocultar a sua face do povo, porque não quiseram falar diretamente com Deus, por medo de Deus os matar. Então Deus promete remover esse véu, quando derramasse do seu Espírito sobre a casa de Israel. Desde o Monte Sinai até a vinda de Jesus, Deus ocultou do povo de Israel a sua face, pois Deus só falava diretamente com os profetas, mas nunca mais falou com o povo. Deus disse que dali para frente, quando o povo se recusou a falar diretamente com Deus, que ele iria falar apenas face a face com Moisés. E após o passamento de Moisés, nós temos provas no Antigo Testamento, na Torá judaica, que Deus falava diretamente apenas com os sucessores de Moisés, ou seja, apenas com os profetas. Assim Deus falou com Joel, Deus falou com Ezequiel, Deus falou com Daniel, Deus falou com todos os profetas, Malaquias e todos eles. Então Deus promete remover esse véu, de falar apenas com
homens especialmente escolhidos por Ele, para passar a falar com todos aqueles que o buscassem em espírito e em verdade. Vejam, Ezequiel 39, 29, Deus já fazia menção, por meio do profeta Ezequiel, de que Ele iria remover esse véu de ocultar-se diretamente das multidões, de ocultar-se do povo judeu para falar apenas com algumas pessoas especiais. Em Ezequiel 39, 29, assim diz o Senhor: nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, por causa da queda do povo e da consequente rejeição da nação judaica, as promessas não se cumpriram no Israel literal. No entanto, inicialmente, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos aconteceu no cenáculo, como nós já dissemos, mas o derramamento do Espírito se deu em Jerusalém para as pessoas das ruas, entre os judeus peregrinos do mundo todo que perambulavam por Jerusalém no primeiro século, naqueles dias. Mas após dezenas de anos, o derramamento saiu da casa de Israel para se estender para todo o mundo gentil por meio da igreja. O mistério oculto, segundo as palavras do apóstolo Paulo. A expressão sobre toda a carne de que fala o profeta Joel se destaca pela enumeração das várias faixas etárias que participarão das bênçãos espirituais, e também pelo fato de que escravos e livres, judeus e gentios, receberiam o Espírito do mesmo modo, da mesma maneira. O contexto deixa claro que o recebimento do Espírito, que acompanha uma conversão e opera a transformação de vidas, seria seguido de sinais e maravilhas. Esse derramamento especial do Espírito também resulta na manifestação de dons sobrenaturais, como curas, profecias e outros menos badalados. Na igreja primitiva, a manifestação do Espírito foi dada a cada um visando a um fim proveitoso, conforme 1 Coríntios 12, versículo 7. Vários dons estavam em evidência, como a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, a cura, a operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos, uma variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las, conforme 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são alguns dos dons espirituais que Deus deu à igreja. Na verdade, nós já contabilizamos mais de 30 dons espirituais contidos na palavra de Deus. E há cerca de 7 anos atrás, passamos meses explicando cada um desses dons aqui nesta comunidade. É maravilhoso estudar também sobre esses dons doados pelo Espírito Santo. Como curiosidade, vou citar um dom que Cristo e o apóstolo Paulo tinham, mas que muitos ignoram: o dom do celibato. Dom que esse pastor aqui não tem. O dom do celibato é a capacidade dada por Deus aos homens de viverem sem a necessidade de relacionamento sexual, com o objetivo de se dedicarem inteiramente a uma missão de Deus. A incapacidade de resistir à necessidade de relacionamento sexual é o sinal de que o indivíduo não tem esse dom. Celibato não é apenas manter a castidade. Sabem qual a diferença entre castidade e o dom do celibato? Em resumo, podemos afirmar que a castidade é uma virtude que deve ser exercida por todos os cristãos, sejam solteiros ou sejam casados. Já o celibato, que também pode ser um voto, é uma forma particular de seguir a Cristo. É um chamado vocacional a estar mais estreitamente unido
com o Senhor, tendo em visto uma missão especial. Um grande erro é alguém fazer um voto de celibato sem possuir esse dom, motivo de muitos escândalos sexuais na vida de muitos líderes religiosos que não entendem esse dom, ou que é determinado obrigatoriamente por certas igrejas. O dom do celibato não pode ser algo imposto de cima para baixo, mas é um dom espiritual dado por Deus para certas missões. É um dom especial que a pessoa por si mesma deve entender que está na sua vida, que cobre a sua vida e que ela é escolhida para exercer esse dom. Aliás, todos os dons espirituais, amados, precisam ser entendidos. A cada um de nós, o Senhor concede dons, e cabe a nós descobrir qual é o nosso dom. Paulo diz que nós devemos descobrir o dom que cada um tem, para exercitarmos com eficácia o ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque os nossos dons não são para engrandecimento pessoal, mas são para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Os acontecimentos do Pentecostes eram apenas um start, um início do cumprimento parcial da previsão de Joel, que atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Aos que estavam na casa, foi-lhes concedido o Espírito Santo, e todos ali foram revestidos de poder, mas a multidão restou somente ouvirem o som como de um vento veemente e impetuoso. O som como de um vento impetuoso e veemente fez com que uma multidão de pessoas de diversas nacionalidades que estavam na cidade de Jerusalém para comemorarem o Pentecostes se ajuntassem em volta da casa onde os cristãos estavam. E cada pessoa que se achegava àquela casa, aquele sobrado, ao cenáculo onde os cristãos estavam, ficavam pasmados e maravilhados com o fato de ouvirem aqueles judeus da Galileia falando no idioma nativo de cada uma delas. Como a multidão estava fora de si, maravilhada, se perguntava qual o significado daquele evento, mas outros acabavam zombando do que estava ocorrendo. O apóstolo Pedro se interpôs para esclarecê-los. Alguns diziam que os apóstolos estavam embriagados com vinho, quando na verdade estavam cheios do Espírito. Ao se posicionarem para explicar, o apóstolo Pedro não se ateve apenas ao evento da descida do Espírito Santo, que foi um acontecimento para aqueles que estavam no interior da casa, e viram línguas como de fogo descer sobre cada um. Ao explicar os acontecimentos, o apóstolo Pedro desfez o equívoco daqueles que pensavam que os cristãos estavam embriagados. E porque pensavam assim, ora, não era pela descida do Espírito Santo, mas porque estavam cada qual ouvindo aqueles galileus incultos falarem no idioma nativo de cada um daquela multidão. A Bíblia diz que eles eram cretenses, tinham vindo do Egito, da Espanha, da Itália e de diversos outros países, e quando Pedro falava, cada um ouvia na sua própria língua e entendia o poder da mensagem. Os discípulos não estavam embriagados na terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, como a multidão estava pensando. Antes era o que foi anunciado pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O derramamento do Espírito ocorreu quando cada pessoa daquela multidão, que correu por causa do som, como de um vento muito forte, e ouviu em seu idioma materno os cristãos lhes anunciarem as grandezas de Deus. O cumprimento do anunciado por Joel está no verso 11 de Atos 2. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar
das grandezas de Deus, e não no verso 3 de Atos 2. O verso 3 de Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. Falar aos povos as grandezas de Deus é o derramar do Espírito sobre toda a carne, enquanto ser cheio do poder refere-se à descida do Espírito Santo. Falar aos povos da grandeza de Deus é o derramar do Espírito. Quando nós falamos e anunciamos as grandezas de Deus, nós estamos sendo instrumentos do derramamento do Espírito Santo, seja numa casa, seja a 2 pessoas, seja uma multidão. O derramar do Espírito Santo é o ouvirem a pregação do Evangelho. Enquanto ser cheio do poder refere-se à descida do Espírito Santo. Compreendendo o texto, verifica-se que o argumento utilizado por alguns, de que a expressão, o que ocorre no texto, da ideia de cumpriu-se cabalmente Joel 2, verso 28, e que a expressão isto é, seguida de 2 pontos, da ideia de que o apóstolo só estava fundamentando o evento através de uma citação, é descabido, pois ambas as expressões apontam para o cumprimento de Joel 2, verso 28. Portanto, concluímos que a situação que o apóstolo Pedro fez durante a festa judaica do Pentecostes em Jerusalém cumpriu-se naquele dia, pois a palavra do Evangelho passou a ser derramada, ou seja, espalhada para sempre a todos os homens, sem qualquer distinção, por intermédio da pregação da Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo nos lembra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Quando Filipe subiu no carro de um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, para explicar o significado da passagem de Isaías, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. O Espírito do Senhor estava sendo derramado sobre toda a carne. Isaías 53, 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Para os que estão em Cristo, ou seja, os que são novas criaturas, portanto isentos de toda condenação, foram alcançados pela mensagem do Evangelho, a doutrina do Senhor destilada como orvalho sobre a relva, e por isso mesmo anda segundo o Espírito. Como Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em 2 Coríntios 5:17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando o apóstolo Pedro entrou na casa de Cornélio e compreendeu naquele dia que Deus não faz acepção de pessoas, logo em seguida, ao anunciar a Cristo, foi derramado o Espírito do Senhor à família de Cornélios, como eles falavam em latim. Atos 10, de 34 a 39, nos diz assim: e abrindo Pedro a sua boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus precisou mostrar ao apóstolo Pedro que o Evangelho não pertencia apenas aos judeus. A palavra, e continua dizendo Pedro, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, disse Pedro a Cornélio e sua família. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Analisando a profecia de Joel no seu contexto, concluímos também que em relação ao povo de Israel, a profecia não foi cumprida no dia de Pentecostes. Analisando o capítulo 2 de Joel, tem-se a previsão da vinda do dia do Senhor, Joel 2, verso 1, que não pode ser confundida com o advento de Jesus Cristo homem, pois o dia anunciado seria um dia de densas trevas. A invasão dos caldeus é um cumprimento dessa profecia, como consta de Abacuque 1:6. E como os caldeus foram suscitados para executar a palavra de Deus, são chamados de exército do Senhor em Joel 2, versículo 11. Mas mesmo sendo anunciada a destruição da nação, Deus ainda dá oportunidade para se arrependerem, e em seguida anuncia a destruição dos opressores, assim como anunciou a Abacuque. Ora, após a destruição dos caldeus, é anunciado que a terra seria plena do conhecimento de Deus, ou seja, o anúncio do derramar do Espírito do Senhor sobre toda a carne. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito, Líbia, judeus, romanos, cretenses e árabes. Vejam quantos continentes aqui presentes, né? Europa, África, né? Só aqui nós temos Europa e África reunidos, que estavam os seus cidadãos presentes em Jerusalém e ouviram os discípulos pregarem suas próprias línguas. Em Abacuque 2,14 o Senhor diz, o Senhor promete, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, aleluia. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E essa profecia não se cumpriu pela pregação dos judeus. Concluímos também que ao citar a profecia de Joel, o apóstolo Pedro não estava fazendo uma comparação, esperando que a multidão aglomerada próximo à casa que os cristãos estavam, compreendessem a descida do Espírito Santo. O apóstolo estava explicando à multidão que ouvir aqueles galileus falarem em outros idiomas era o cumprimento da profecia do derramar do Espírito sobre toda a carne. Nesse sentido, qualquer um que anuncia a palavra de Deus é um profeta, e todo aquele que fala em verdades em nome de Deus é um falso profeta. Como os cristãos galileus estavam falando das grandezas de Deus em outros idiomas, após serem revestidos do poder, isso significa que os cristãos estavam profetizando. Portanto, cumpriu-se também a passagem de Joel 2, 28 e 29. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amados, quando você prega a palavra, quando você ensina o Evangelho, você está profetizando, conforme diz o Senhor através de Joel. Profecia não é apenas prever o futuro, profecia, acima de tudo, é anunciar o Evangelho. Naquele momento, o apóstolo Pedro estava profetizando à multidão, pois estava anunciando a palavra do Senhor. E naquele dia os cristãos viram línguas repartidas como de fogo descer sobre cada um deles. E a própria multidão correu para a casa que os cristãos estavam reunidos por causa de um sinal, o som de um vento impetuoso. Vejam Joel 2:10, Joel 2:30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Aconteceu isso naquele dia? Não.
Não aconteceu, porque Joel estava falando em vários períodos escalonados. Sangue, fogo, coluna de fumaça são elementos que representam uma manifestação divina e não significa que se verá literalmente sangue ou fogo ou colunas de fumaça. Aqui o profeta está falando em enigmas, o profeta está falando em parábolas. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18 e 1 Reis 8, 10 e 11. Veja que quando se fala que a terra tremerá, a palavra é um enigma, significa o poder de Deus sendo pregado, sendo anunciado, né? Todo o monte Sinai fumegava, significava que a palavra do Senhor estava sobre eles. Quando os filhos e as filhas dos filhos de Israel profetizassem, certo é que se cumpriria também a palavra que diz em Joel 2,32: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Em Romanos capítulo 10, versos 13 a 15, Paulo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, daqueles que trazem alegres novas de boas coisas. Amados, anunciar o evangelho é anunciar as boas novas de salvação. Quando você anuncia as boas novas, quando você está dando um estudo bíblico, os teus pés são formosos, porque você está levando a palavra do evangelho àqueles que não conhecem a salvação. A primeira pergunta que devemos fazer para uma pessoa é se ela tem certeza da salvação. A maioria vai titubear. Uns vão responder: só Deus sabe. Outros vão dizer que só vão ser salvos se merecerem. E outros vão confessar: eu não tenho certeza, eu não sei de nada. E aí você entra com a palavra do evangelho, a palavra que dá certeza, a palavra da fé, que é o próprio Cristo encarnado. Amados, aqui cabe mais uma pergunta: como pregarão se não houver o derramamento do Espírito, evento que encherá a terra do conhecimento do Senhor? Sem a palavra do Senhor destilada como orvalho sobre toda a carne, não haveria quem pregasse e consequentemente quem cresce. Confundir o derramar do Espírito sobre toda a carne como sendo os dons do Espírito concedidos à igreja para a obra do ministério, que é a edificação do corpo de Cristo, é um grande equívoco. Presta atenção, é um equívoco dizer que o derramar do Espírito sobre toda a carne seriam os dons do Espírito concedidos à igreja. Não, os dons do Espírito são concedidos à igreja para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O derramar do Espírito sobre toda a carne é a pregação do Evangelho e não o derramar dos dons do Espírito Santo. Que isso fique muito claro, porque muitas pessoas, principalmente de ordem pentecostal, dão mais valor aos dons do Espírito do que o derramar do Espírito, que é a pregação do Evangelho e a conversão de vidas. Em Efésios 4, versos 11 e 12, Paulo diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, aqui dentro nós podemos ter apóstolos, podemos ter profetas, podemos ter evangelistas, podemos ter pastores, podemos ter doutores que é o mesmo que mestres da palavra, podemos ter dons de milagres e muitos outros dons. Procure descobrir o seu dom espiritual, para que você possa edificar os outros. O revestir do poder do alto é próprio do corpo de Cristo. Revestir do poder do alto são sonhos, visões e profecias, tanto que na narrativa do livro de Atos os apóstolos tiveram visões, sonhos e profecias. Quantas vezes nós já interpretamos sonhos aqui nesta igreja? Os sonhos podem vir das nossas preocupações, pode vir do sofrimento, ou pode vir de nossas angústias diárias, mas também os sonhos podem ser proféticos, podem ser revelações de Deus. E quando você tiver sonhos, procure a liderança da igreja para que eles sejam interpretados. O falar em outro idioma foi um dom do Espírito concedido aos cristãos no dia do Pentecostes, e a finalidade do falar em línguas foi derramar do Espírito, que era proclamar o Evangelho sobre as pessoas de várias nações que se encontravam em Jerusalém. No evento do Pentecostes, cumpriu-se, portanto, o anunciado pelo profeta Joel, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E por isso, cada pessoa da multidão ouviu os cristãos falarem em suas línguas nativas, de modo que a expressão toda a carne não se restringe apenas aos cristãos da Galileia, e não lembra apenas os vossos filhos e vossas filhas, vossos velhos, vossos jovens e os servos, e sobre toda serva. Toda a carne evidencia o alcance da mensagem do Evangelho, e o pronome do plural vossos indica que o público-alvo do livro de Joel, os judeus, pois como a salvação vem dos judeus, certo é que no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento. Vejam o que Jesus diz em João 4:22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa salvação que viria dos judeus seria o próprio Cristo, o Messias de Israel. Como a salvação vem dos judeus, inicialmente seria necessário aos filhos de Israel terem sonhos, visões e profetizarem, pois só assim o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre judeus e sobre gentios. Então, inicialmente, o Espírito foi derramado sobre os judeus, e por isso mesmo, Cristo foi ungido para evangelizar, mas os seus o rejeitaram, de modo que a salvação dos gentios veio dos judeus. A salvação dos gentios veio dos judeus, conforme João 1,11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E também Romanos 11:11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Por isso concluímos que os versos: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, previsto por Joel 2:30-31, remetem a eventos futuros após o arrebatamento da igreja, no período chamado de grande tribulação, que nós temos constantemente mencionados aqui desse púlpito, aqui desse canal, Então, quando será esse grande e terrível dia do Senhor, em que serão vistos prodígios do céu e na terra? Será após o arrebatamento da igreja, precisamente após 3 anos e meio, e esse dia será mais gravoso, que o dia da invasão dos caldeus e a aflição
será conforme o descrito por Cristo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá de novo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. O que Cristo está dizendo é que a grande tribulação, que duraria 7 anos, foi abreviada em 50%, para apenas 3 anos e meio, porque os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo fará um pacto com Israel e com as nações, e então a grande tribulação será um crescer progressivo de perseguição. Amados, o que interessa então nesse momento é nós ficar gravado em nossas mentes, em nossos corações, que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos derramando o Espírito Santo do Senhor às vidas. E quando você, meu amigo, minha amiga, aceita a Cristo na sua vida, quando você se converte, a Bíblia chama isso de novo nascimento. Você está sendo cheio do Espírito Santo, você está recebendo o Espírito Santo em seu coração, assim como os discípulos receberam em Jerusalém no primeiro século, porque somente após eles terem recebido o Espírito Santo como língua de fogo, é que eles saíram corajosos para as ruas para pregarem o Evangelho. Então, a coragem que você precisa, ela já está em você mesmo, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo está conosco para pregarmos, Cristo está conosco para derramarmos esse Espírito nas vidas, e derramando esse Espírito estaremos exercendo o ministério que o Espírito Santo tem para nós. E quando alguém aceita o Evangelho, a Bíblia diz que há alegria nos céus por alguém que recebe o Evangelho, e nós estaremos derramando alegria nos céus e na terra com o derramar do Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça de você mais um que derrama o Espírito Santo sobre os corações. Amém.